Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao NEPOM, a nossa doutrinária, do dia 16 de março de 2024. Iremos inicialmente passar alguns avisos. O NEPOM permanece com os projetos com as gestantes, bem como a doação de produtos de gêneros não perecíveis, onde a gente realiza, junto às gestantes, o enxoval completo e também a entrega de doação. Informamos também que o NEPOM está com as inscrições abertas para o curso de acolhimento. É quando a pessoa se interessa em conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, e aí a gente oferece os capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e, em se interessando, a pessoa, o estudante, dá sequência aos estudos. Informamos também que nós temos o nosso livro de vibração. Quem tiver interesse, que queira colocar o nome de seus entes queridos, de amigos, encarnados e desencarnados, para que eles possam receber essa vibração de amor, de harmonia, de saúde. Hoje, nós estamos aqui com a nossa irmã Iracema. O tema central do mês é Meu Reino Não É Deste Mundo. A nossa querida irmã irá trabalhar o subtema Espiritismo, abrindo novos horizontes. Dito isto, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seguida a nossa prece de abertura e passarmos assim a palavra à nossa palestrante. Capítulo 16, Desprendimento dos bens terrenos, item 14. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio de trabalho honrado e assíduo ganha uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Vamos então, após essa leitura tão edificante, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos ouvir a benesse de estarmos aqui recebendo o abraço dos espíritos amigos, dos emissários de luzes, que felizes estão por nossas escolhas de estarmos aqui, nesse sábado ensolarado, e optamos por aqui vir para assim alimentar o nosso espírito. E assim também desejamos que os nossos irmãos desencarnados, que
também se dirigiram para esta casa, também estão com o mesmo propósito, que é de se alimentar espiritualmente, para darmos assim continuidade à nossa caminhada. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Passe então a palavra para a nossa irmã Iracema. Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma alegria voltar ao meu pão. Essa casa querida que sempre me acolheu com muito afeto. E hoje nós estamos aqui para desenvolver, dar continuidade ao desenvolvimento do tema do mês. Meu reino não é deste mundo. O Espiritismo como uma ferramenta que abre novos horizontes. Mas para a gente entender um pouco, que horizontes são esses? E como o Espiritismo tem nos ajudado e pode nos ajudar a entender essa frase de Jesus, essa afirmação de Jesus, meu reino não é deste mundo, nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo e qual é a ferramenta que o Espiritismo trouxe de forma a possibilitar esse entendimento e novos horizontes que se ampliaram para todos nós. Aí nós vamos voltar naquele tempo, um episódio que se aproxima agora no mês de março, né? A lembrança desse episódio, desse diálogo, quando Jesus foi levado à frente de Pilatos, que não entendia porque aquele homem estava ali, estava sendo julgado do que, o que aquele homem havia feito. E havia aquela acusação de que Jesus seria o rei, ele estava se proclamando rei. E Roma jamais admitiria, era toda a poderosa Roma, e a notícia de um outro rei, mesmo que fosse o rei dos judeus, um homem simples e maltrapilho, isso se constituía uma ofensa e uma agressão. Então Pilatos pergunta para Jesus, tu és o rei dos judeus? Até porque ele buscava um motivo, ele buscava uma razão para aquele homem estar sendo julgado e ter sido levado à sua presença. Num jogo de empurra que a gente conhece bem. E Jesus calmamente respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Jesus estava ali e dizia a alguém, dentro de um contexto, onde as pessoas certamente não teriam como entender a dimensão de que meu reino não é deste mundo. Numa época em que o materialismo e as coisas reais no sentido de físicas, eram o que de fato importavam e constituíam os reinos. E aí a gente vai tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque muitos hoje também não conseguem compreender, com a extensão, inclusive, que o Espiritismo nos possibilitou. Quando Jesus negou esse título de rei terreno, Jesus estava demonstrando essa desvinculação desse exercício de poder temporal, que eram os reinos realmente que valiam à época, perecíveis, e ainda dependentes das circunstâncias. Roma tinha todo o poder e submetia todos à sua força. E a gente conhece as histórias dos imperadores romanos, como eles se sucediam, estavam sempre se sucedendo em razão das circunstâncias. Mas então, Miramês, num comentário bem lido, bem rico e bem oportuno sobre essa expressão de Jesus, quando ele comenta a questão do livro dos Espíritos, Miramês traz para a gente esse esclarecimento. Ele diz, certamente que o reino do Mestre não era deste planeta. Ele está acima das cogitações humanas por não existirem inferiores nos planos em que Jesus habita. Ele estava diante de Pilatos, ele estava diante do poder de Roma, que submetia todos
e tudo ao seu poder e os consideravam inferiores, principalmente os judeus. Até as mulheres naquela época eram consideradas seres inferiores. Miramês prossegue dizendo: a esfera resplandecente onde Jesus vibra é de puro amor. E foi esse amor que o Divino Mestre veio nos mostrar para a nossa felicidade. Mesmo vivendo na Terra por algum tempo, ele respirava em plano diferente, onde a harmonia e a paz existem com abundância. Manifestava outro entendimento espiritual e desejava despertar o reino do seu amor no coração das criaturas como a semente de Deus para germinar eternamente no ambiente das consciências. Esse é um comentário de Miramês, do Espírito Miramês, da expressão meu reino não é deste mundo. Como aquelas pessoas naquele momento alcançariam a beleza e a magnitude daquilo que Jesus estava trazendo e do reino que ele dizia representar. A espiritualidade também nos dá uma explicação na questão 1018. Lá na questão 1018, Kardec pergunta: em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a espiritualidade responde de uma forma bem clara, para que todos nós pudéssemos entender. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Isso porque nós estamos falando de uma época em que reino significava poder, comando, riquezas. E aí ele diz, o mestre falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor ao bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Então essa é uma resposta que a própria espiritualidade, já na penúltima questão do Livro dos Espíritos, traz para o nosso entendimento do que Jesus queria dizer, o meu reino não é deste mundo. Mas ao dizer isso, que meu reino não é daqui, Pilatos indaga, então, tu és rei? Pois, eu não sou rei daqui, você é rei da onde? Então, tu és rei? E Jesus responde para Pilatos, tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar o testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. É aquilo que Miramês diz. Jesus reina sim sobre os corações puros e desinteressados. Jesus reina onde está o amor ao bem. Jesus reina aos corações e aos ouvidos que de fato querem ouvir a verdade. Diante disso, a gente já conhece o desenrolar desse diálogo entre Pilatos e Jesus, mas nesse momento Jesus reafirma a sua realeza e também neste momento Jesus deixa claro a distinção entre a natureza transitória da existência material, que é só um meio, uma forma de, em confronto com a eternidade e a liberdade da vida espiritual. Ele estava diante de um rei, de um poderoso, de uma natureza transitória, mas julgando-se de fato eterno, como Roma se considerava. E Jesus, naquele momento, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele estabelece essa distinção e essa distância entre quem ele era e o que eles outros significavam. O reino que pertence a Jesus é o reino do amor e o reino da justiça, fonte do bem e da felicidade. E essa autoridade de Jesus é moral. Isso está no nosso Evangelho, no capítulo 2. A autoridade de Jesus é moral, pautada nas suas conquistas enquanto espírito, ao contrário do que vemos na terra, onde o orgulho, o egoísmo e a força prevalecem. Foi essa distinção que Jesus deixou claro quando ele disse, meu reino não é daqui. Porque se meu reino fosse daqui, eu não seria alcançado e trazido nesta condição. Porque este reino que aqui se estabelece, terreno, prevalece o orgulho, o egoísmo e a força.
Mas o meu reino é de amor e de justiça, fonte de bem e de felicidade. Então, quando a gente vai resumir por esse trecho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do diálogo de Jesus, a gente pode responder essa pergunta: de que reino Jesus falava? Jesus falava de um reino de paz e de fraternidade. Mas tem um detalhe: quando ele falava de um reino de paz e de fraternidade, ele não veda esse acesso a esse reino que ele menciona, que ele se diz ser Senhor absoluto. Esse reino de paz e de fraternidade tem acesso aos espíritos que vivem de acordo com as leis divinas. E foi isso que ele veio dizer, foi isso que ele veio trazer, as leis transmitidas em seu Evangelho. O reino que Jesus falava era um reino onde a riqueza está nos corações puros e desinteressados. O reino que Jesus falava era um reino fora dos limites do mundo físico, alheio aos interesses e às contingências do mundo material, onde o valor está nas conquistas moral e intelectual do espírito. O reino que Jesus falava foi um reino que ele apresentou e que terá acesso todos que se colocam como bem-aventurados, como ele declarou no Sermão da Montanha. Então Jesus veio e trouxe a possibilidade de todos nós acessarmos este reino, do qual ele é o único soberano. Mas quando Jesus falava isso, Jesus estava falando exatamente do quê? Onde está esse reino? Como acessar esse reino que Jesus nos apresentava? Bem, quando ele diz que o reino não é deste mundo, a gente tem que pensar: como é que eu vou entender a realeza de Jesus sem a perspectiva da continuidade da vida? Como eu vou entender essa realeza de Jesus sem a perspectiva de que após a morte física, após sair desse mundo materializado, principalmente naquela época, onde a vida não tinha, as pessoas viviam sem muita perspectiva, inclusive de tempo de vida, como entender esse reino de Jesus sem que eu tenha essa perspectiva ampliada de que há algo além dessa existência física? Então, o que Jesus falava, quando ele diz meu reino não é este mundo, é sobre uma vida futura. Mas uma vida futura que ultrapassa as esferas da vida material. E quando Jesus diz que esse mundo, que existe essa possibilidade e que ele ali estava para trazer-nos a este momento, Jesus deixou claro também que essa deve ser a meta de todos nós. Se temos essa perspectiva de vida, de estarmos no reino de Jesus, a gente precisa ter isto como meta. E só esse entendimento de que há essa outra vida, de que existe uma vida futura, faz sentido para aquilo que Jesus dizia. Como é que a gente vai entender que os aflitos são bem-aventurados? Como é que a gente vai entender que bem-aventurados são os que choram? Os injustiçados? Como assim? Os aflitos? Se a gente não tiver uma perspectiva de que há algo além disso, a gente não consegue entender o que Jesus queria dizer. Como posso me considerar bem-aventurado se vivo uma vida de aflição? Se a minha visão não ultrapassa esse mundo, é difícil, é até cruel. Então eu preciso ter essa perspectiva de que há algo além. Há um reino que Jesus me acessa e que esse reino eu preciso caminhar em direção. Então, imagine naquele tempo Jesus dizer exatamente que o meu reino não é deste mundo, embora ele estivesse ali, e muitos não compreendiam, inclusive, quem era Jesus. Meu reino não é deste mundo, bem-aventurados são os aflitos e os que sofrem. Todos sofriam, melhor, na sua maioria todos sofriam, e mesmo assim ele não estava ali para reinar sobre eles. Daí a gente sabe que teve todo o equívoco da traição de Judas,
que imaginava que Judas era um equivocado, que imaginava que Jesus iria ser conduzido diante de Pilatos, dos romanos, e que Jesus os humilharia, e que Jesus ia mostrar de fato o seu poder e a sua divindade. Era isso que Judas queria, que Jesus assumisse o seu reino. Porque até Judas, que vivia com Jesus, não tinha conseguido compreender a grandeza do que Jesus dizia. E se equivocou até o último momento, porque o que ele esperava era que Jesus, diante deles, colocado à frente daqueles que dominavam, Jesus assumisse o poder. O entendimento dele em relação ao poder de Jesus era um poder equivocado. E nós sabemos o que aconteceu. A culpa sobre o que ele fez, quando ele percebeu o equívoco que ele havia cometido, como Jesus se submetia àquilo, porque era necessário, ele tinha que passar por aquilo, foi que Judas percebeu, de fato, o equívoco em que ele estava envolvido. E a culpa levou a um gesto final. Então, se a gente for àquele tempo, quando Jesus disse isso, as pessoas tinham ideias vagas, sim, imprecisas sobre a vida futura. Eles tinham crenças, superstições, mas eram crenças e superstições que não alcançavam a magnitude do que Jesus dizia enquanto um reino de paz, enquanto um reino de fraternidade, enquanto uma vida na acepção de bem-aventurança. Naquele tempo, essas pessoas acreditavam na sobrevivência da alma, mas não sabiam ao certo como isso acontecia. Todos sabiam que havia uma sobrevivência da alma, mas o acesso a essas informações muitas vezes ficava apenas com os sacerdotes, que inclusive submetiam as pessoas à entrega de ofertas, à prática de sacrifícios, como se isso fosse, vamos dizer assim, a forma de acessar esse conhecimento ou essa sobrevivência da alma. Mas Jesus, por entender o estado evolutivo daquele povo, daquelas pessoas, Jesus não podia falar mais do que ele falava. Daí ele usava formas alegóricas. Quando foi perguntado, você é rei? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, existe um reino além desse reino que vocês conhecem. Mas ele não está aqui, ele não é daqui. Mas aquelas pessoas, não só nessa frase de Jesus, como em muitos momentos em que Jesus pregava, Jesus entendia a limitação espiritual, a limitação de entendimento daqueles que lhe ouviam, ávidos pela água que Jesus trazia, a água viva que Jesus trazia. E Jesus trazia aquela informação que era possível saciar a sede deles, mas sem que pudesse esgotar em todo o seu conhecimento. Jesus falava de uma vida futura, mas muitos não entendiam onde é que estava essa vida futura que Jesus falava. Porque naquele tempo, a observância das leis, quando Jesus dizia, eu não vim para destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas naquela época, observar a lei, e era a lei de Moisés, era recompensado com os bens terrenos. Havia uma contrapartida, e principalmente era um povo que guerreava. E todos nós conhecemos, Davi foi um grande guerreiro, foi um grande rei, mas Davi foi um grande guerreiro. O Velho Testamento nos relata muitas e muitas guerras que eram, inclusive, vencidas em nome de Deus. Mas cada vez que se vencia uma guerra, havia subjugação de outros povos, havia mortes desnecessárias e se criava uma supremacia, um poder em nome de muita dor e de muito ferimento. Mas era assim que eles entendiam, que observavam as leis de Deus, quando eles avançavam sobre aqueles povos para subjugá-los, inclusive subjugá-los a uma fé, a uma crença. A vitória sobre os inimigos era sempre agradecida e entregue, não era entregue, era como se Deus tivesse dado aquela vitória. Então a guerra era uma necessidade. Havia sim, saía uma outra palestra,
para que a gente entenda por que a necessidade de tantas guerras, né? Por que houve tantas guerras? Porque Davi e Salomão foram grandes reis, mas submeteram muitos povos ao seu domínio e fizeram muitas guerras. As calamidades públicas e as derrotas eram consideradas castigos por desobediência às leis. Que leis? A lei de Moisés. Moisés, ele tinha na sua legislação uma parte civil, porque ele precisava administrar o povo, ele precisava disciplinar o povo. Daí Moisés tem leis civis e tem leis divinas. Quando foi dito que a adúltera tinha que ser apedrejada, nas 10 mandamentos tinha lá não cometer adultério. Mas a pena aplicada à execução do que Moisés, que as leis de Moisés, que Levítico, por exemplo, fala sobre como punir a adúltera e o adúltero, o homem que estiver com ela, estava na lei civil. O que Jesus fez? Estava diante de uma pessoa que havia também ferido, que havia cometido uma falta quanto às leis, então divinas, as leis morais, mas havia uma aplicação de uma lei civil, que foi exatamente essa lei que Jesus veio transformar, trazendo amor, perdão, compreensão, benevolência. Eu não vim destruir as leis que foram dadas por Deus. Amar a Deus, honrar pai e mãe. Lembra do jovem rico? Quando ele pergunta o que precisava para seguir Jesus, que Jesus disse, ele disse, mas eu cumpro os mandamentos, honro pai, honro mãe, honrar pai e mãe. Jesus pergunta isso para ele. Então, as leis de Moisés, consideradas leis morais, leis divinas, elas eram mantidas, mas havia um aspecto das leis também de Moisés que foram necessárias a uma época e que as pessoas cumpriam essa lei. E essa lei civil de Moisés, que Jesus veio exatamente para dar uma outra aplicação, era a parte da lei civil, em que as pessoas precisavam começar a entender e substituir as suas práticas pelo perdão, pelo amor, pela benevolência, pela caridade e pela tolerância. Mas naquele tempo, era aquele tempo. E aí eu lembro aquelas falas que dizem assim, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Quem de nós não cresceu ouvindo isso? E naquele tempo Jesus vem exatamente revelar que existe um outro mundo, que existe uma vida futura, que existe uma justiça de Deus, mas uma justiça que tem um outro curso. Não era mais a justiça da guerra, da vingança, não era mais a justiça do apedrejamento, não era mais a justiça da morte, não era mais a justiça do banimento. Jesus vem e diz, não, precisamos transformar essa justiça em uma justiça de amor, paz e fraternidade, porque existe uma vida futura, um mundo onde não cabe nada que não seja paz, fraternidade, perdão, amor, benevolência, compreensão e fraternidade. Então Jesus vem naquele tempo e fala sobre esse outro mundo, um mundo que era acessível se cumpre os mandamentos de Deus, as leis de Deus no seu ponto moral, as leis de Deus consideradas divinas. As demais foram criadas por Moisés pela necessidade de disciplinar aquele povo, pela necessidade de disciplinar os grupos que vinham crescendo e se formando outras nações. Ele apresentou a vida futura como um princípio. E aí é interessante, Jesus apresenta a vida para a gente entender onde nós chegamos. Quando a gente fala no Espiritismo, Jesus apresentou uma vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Depois é que a gente vai entender por que ninguém pode escapar, por que é uma lei da natureza. É quando a gente começa a entender e ter clareza da espiritualidade, dessa vida que se renova, necessariamente se renova, e como as leis da natureza funcionam. Todos nós conhecemos a máxima de que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então Jesus vem começar a despertar essa
clareza sobre as coisas que na própria natureza se transformam, mas que eram preciso ser percebidas. É onde nós avançamos. Na vida que eu preciso perceber como vida que se renova. Na vida que hoje eu não tenho paz, amor, fraternidade, perdão, mas eu tenho a possibilidade de alcançar pela renovação, haja vista que essa vida futura, ela é um princípio, ela é uma lei da natureza. E ninguém pode escapar, porque todos nós passamos pela encarnação e pela reencarnação. Mas o que acontece, não só naquele tempo, mas como hoje? Muitos não compreendem a vida futura, por isso não acreditam. Quantos hoje não acreditam? Alguns têm uma vaga ideia, acham que existe talvez alguma coisa além dessa vida, mas essa ideia é sempre incompleta, essa ideia sempre falha em alguns pontos, eu acho que sim, eu acho que não. Outros dizem que é apenas uma crença. Eu não tenho nenhuma certeza. Principalmente, isso é conversa de espíritos. Mas olha só, gente. Quantas pessoas que a gente conhece, talvez entenda quando a gente fala fora do nosso mundo, né, da nossa comunidade espírita, sabe o que é mundo de provas e regeneração? Muitas pessoas, hoje, o que é isso? Que nós vivemos um mundo de provas e regeneração. Muitos vivem as dificuldades da vida, mas não têm entendimento, principalmente quando a gente fala que estamos no mundo de provas e regeneração. De provas e expiação. E que nós estamos indo para um mundo de regeneração. O que é mundo de regeneração? Tenho certeza que muitos de nós têm pessoas próximas até que não conseguem alcançar, entender o que é mundo de regeneração. E o que é, por que você passa por tanta coisa, né? Que o espírita é conformado. Não, o espírita é esclarecido. Então, muitas dificuldades que nós passamos, nesse esclarecimento de que estamos passando por provas e expiações, nos preparando para um mundo de regeneração, não são entendidos por muitas pessoas. Vamos colocar naquele tempo onde as pessoas não tinham acesso à informação e um crescimento espiritual, uma evolução espiritual muito, mas muito menor do que a nossa. E que certamente nós passamos por aquela fase também e vivemos toda aquela ignorância. Então, hoje, a vida futura ainda é uma incógnita. Existem pessoas que não acreditam, existem pessoas que acham que isso é uma crença, e como toda crença ela foi criada com alguns equívocos. Outros falam que isso acredito, mas talvez morreu alguém, mandou rezar uma missa, e você pergunta, se você não acredita, você manda rezar uma missa, por quê? Repetindo padrões de comportamentos sem de fato ter consciência ou clareza daquilo que está fazendo. Mas isso é ter uma visão positiva, uma visão prospectiva, uma visão de futuro, que só o entendimento pode nos trazer. Quando a gente fala dessa vida futura, eu volto aqui àquela questão, como entender as palavras de Jesus no Sermão das Montanhas, sem compreendermos a continuidade da vida depois da morte. Como eu vou achar que eu sou bem-aventurada quando eu estou na aflição? Bem-aventurados que choram. Como entender? Se eu não tiver clareza de que essas compensações prometidas, elas não são nesse mundo e não são nessa vida atual. Dificilmente as compensações se cumprem na mesma dimensão física. Mas se a gente não tiver essa perspectiva de vida futura, desse reino de Jesus, nós não compreenderemos as palavras dele. Como entender a promessa de felicidade que aguarda os que fizeram bem? Todo mundo aqui lembra, né? De Lázaro,
quando ele fala do rico e Lázaro. Todos aqui nós lembramos do que Jesus disse: me vistes nu e me vestiste, estava doente, e você me visitaste, estava com fome, e você me deu de comer. Há quando, Senhor, que eu fiz isso? Quando fizestes a um dos meus, era a mim que estava fazendo. E essa recompensa daquilo que você fez ao outro, ao seu se importar com o outro, são créditos para uma vida futura. Como que a gente vai entender que se eu faço, eu tenho um crédito para a vida futura, mas se eu não faço, me espera talvez um período de grande sofrimento. Se eu não tiver essa perspectiva de vida futura, eu não vou entender que o reino de Jesus não é deste mundo. A vida futura, que para muitos começa com essa imagem simbólica, né? Mas de fato é uma porta que a gente atravessa. Então a morte para nós não é mais a porta do nada. Esse transportar dessa porta para uma outra vida. Mas nós sabemos que a vida futura muitas vezes não vai estar no lá, mas vai estar quando nós voltarmos para cá. Essa é a vida futura que a gente também tem que se preocupar. Então, quando a gente se coloca nesta vida física, pelo pensamento na vida espiritual, eu começo a dar a esta vida física uma importância muito relativa. Eu começo a não valorizar tanto as coisas que eu tenho hoje numa vida material e também não valorizar as vicissitudes e as dificuldades e as tribulações que eu passo. Porque eu sei que essa vida corporal é uma simples passagem. Que ela é temporária e as vicissitudes são necessárias. Eu tenho que ter paciência para entender que logo depois eu terei a possibilidade de viver uma vida mais feliz. O entendimento claro da vida futura, e isso o nosso Evangelho traz de forma no capítulo 2, ele diz que o entendimento claro da vida futura proporciona uma fé inabalável no porvir, e esta fé orienta o ponto de vista sobre o qual encaramos a vida terrena. Então, quando eu tenho uma fé inabalável nesse outro reino, que é o reino que Jesus disse que é o reino onde Ele é o Senhor, eu mudo a minha perspectiva, a minha visão na vida material que eu levo hoje. Quando eu foco naquilo que para onde eu vou, eu faço de onde eu estou, de fato, uma passagem. Mas preciso fazer essa passagem de forma que me habilite a entrar naquele mundo onde Jesus é o rei. Onde o reino é de Jesus. E mais, quando a gente começa a ter essa certeza da vida futura e de suas consequências, aí a gente muda a ordem das ideias, a gente tem um olhar diferenciado sobre as coisas, né? Que é esse ponto de vista que a gente muda, e é como se o véu levantasse à nossa frente e a gente começasse a perceber um horizonte realmente muito mais virtuoso e muito mais esplendoroso. Então, a porta que se abre com a morte, ela não é mais a porta para o nada. Agora, quem nos deu essa clareza? Como chegamos a esse entendimento de que a morte não é mais uma porta para o nada? Onde encontramos esse entendimento e esse consolo? Para entender esse sentido oculto e alegórico das palavras de Jesus, todos nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as coisas e de pensar. Então, esta preocupação em entender, em se debruçar sobre aquilo que Jesus dizia, exigia novas ideias e novos conhecimentos que pudessem trazer esse esclarecimento. Onde eu encontro esse consolo, onde eu encontro esse conforto, onde eu encontro esse esclarecimento. Mas a ciência precisava progredir para justificar, para explicar,
para que nós saíssemos das crenças sem fundamentação, da superstição, e que nós saíssemos também da fé dogmática. Eu preciso entender para crer, e não crer porque eu preciso crer. Então era preciso a ciência progredir para desenvolver essas novas ideias. Eu precisava da contribuição da ciência enquanto uma ferramenta de observação, de experimentação, para que eu pudesse confirmar e fazer com que essas ideias se tornassem uma crença dentro de uma fé raciocinada. E aí, quando surgem essas, vamos dizer, umas manifestações, não, quando surge esse germe dessa inquietação, digamos assim, essa inquietação da própria ciência, era porque nós já estávamos mais amadurecidos enquanto espíritos. Nós já estávamos em um grau de crescimento, de amadurecimento, que nos pudesse fazer entender a ciência e pudéssemos entender as contribuições que ela pudesse trazer. Saímos daquela época em que uma trovoada era uma punição de Deus, era um castigo divino. Saímos do entendimento de que enchente era porque fizemos alguma coisa errada. Saímos daquela época em que as pessoas olhavam e entendiam que as manifestações da natureza eram castigos divinos, porque não havia para eles uma outra explicação. E a ciência progride trazendo as explicações que nós precisamos para entender os fenômenos e para entender que tudo está na lei da natureza. E se é lei da natureza, é lei divina. Diante disso, surge uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. A ciência observa, experimenta e a filosofia explica. Explica, inclusive, essas relações do que acontecia, as consequências do que se passava e como aquilo poderia se tornar para nós um fator de orientação de vida e de comportamento. A filosofia, ela nos orienta. A ciência experimenta, esclarece, comprova. A filosofia traz os conceitos e nós precisamos para trazer aqueles conhecimentos que passaram por um processo de experimentação para uma aplicação na nossa vida. E aí vem uma doutrina filosófica que apresenta então essa relação entre nós e os espíritos e as consequências morais desta relação. Quando eu começo a compreender que eu posso ter esse contato com a espiritualidade, eu preciso ter a responsabilidade para trazer para a minha vida, ou para me apropriar daqueles conhecimentos e daquelas relações de formas positivas e saudáveis. Daí surge o Espiritismo. O Espiritismo não inventou o mundo dos espíritos. O Espiritismo não inventou isso. O Espiritismo esclareceu. O Espiritismo trouxe. E o nome Espiritismo decorreu exatamente da compreensão de que tudo aquilo era fruto dos espíritos, do mundo espiritual. Então o Espiritismo veio completar aquilo que Jesus havia dito que eu não fui capaz de entender. Aquilo que Jesus disse quando eu ainda não tinha maturidade para compreender a verdade que ele trazia. Quando eu estava em condições de entender, a luz da ciência e da filosofia se abriram sobre as nossas consciências. E aí vem o Espiritismo complementando. O Espiritismo não criou o mundo espiritual nem os espíritos, eles já existiam. O Espiritismo não veio criar, ele apenas amadureceu. A vida futura que Jesus falava não é mais um simples artigo de fé. Eu começo a sair da hipótese, será que... E passo a enxergar isso como uma realidade que é possível para mim também. E aí nós começamos a ter essas relações, a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, onde nós tivemos testemunhas que vêm trazer essa descrição do que é esta vida futura.
É como se nós estivéssemos para fazer uma viagem e a gente abrisse hoje o Google e abrisse exatamente na cidade onde nós vamos, o que vamos fazer, onde vamos ficar, onde vamos nos hospedar, como são as ruas dessa cidade, que quarto eu vou dormir. Então, esse mundo espiritual foi trazido para nós com clareza, de forma que a nossa inteligência pudesse aprender e pudesse imaginar esta vida, que eu posso acessar na medida em que eu faço o meu presente, esse passaporte para uma vida futura. Então, o Espiritismo, ele traz exatamente essa amplitude, ele amplia esse pensamento. O Espiritismo não descobriu, mas o Espiritismo revelou aquilo que já existia. E ele abriu um novo horizonte, essa nova porta que se abre no meu modo de pensar, essa nova porta que se abre na minha perspectiva de vida, essa nova porta que me encaminha para uma vida no reino que Jesus disse que era o seu e onde ele era o soberano. Então o Evangelho nos diz que, em vez dessa visão estreita e mesquinha que eu concentro na vida presente, ele nos mostra que esta vida, ou seja, o Espiritismo nos mostra que esta vida é simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Olha que interessante. Liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Quando nós temos essa compreensão ampliada, nós temos uma visão, inclusive, dessa fraternidade, dessa solidariedade que une todos nós a um único mundo. Os espíritos proclamam um Deus único. Isso Kardec nos diz no livro que é Espiritismo. Os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Se a gente pegar só esse trechinho e colocar, e todo dia a gente lê isso, a gente tem claro isso, a gente tem um resumo do que foi essa grande descoberta, esse grande avanço, essa ampliação de consciência de novos horizontes que o Espiritismo trouxe. Orientados exatamente pela essa regra que Jesus deixou: fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Se tivermos essa regra, estaremos nos habilitando para aquele reino onde Jesus é o soberano. E dentro dessa perspectiva de fraternidade, de solidariedade de todos os seres no mundo e todos os seres daquele mundo e todos os seres de todos os mundos, lá na questão 799, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A espiritualidade diz: destruindo o materialismo. Se dissesse só isso, a gente já estava com material suficiente para a gente fazer essa nossa jornada. Mas ele prossegue dizendo, a espiritualidade prossegue dizendo: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então a gente vem de lá, de quando Jesus disse: meu reino não é daqui.
e fazemos toda essa caminhada para chegarmos nos esclarecimentos que o Espiritismo nos traz e na perspectiva que ele nos abre, enquanto um grande instrumento de progresso da humanidade. E o Livro dos Espíritos nos responde: todo mundo vai ser espírita? Para que esse mundo vença o materialismo, para que a gente tenha de fato esse progresso? Não. O mundo não vai ser espírita, mas todos nós estaremos alinhados na mesma fé, no mesmo Deus, nas mesmas orientações. O consolo que nós encontramos na doutrina passa pelos esclarecimentos que ela traz ao nosso coração e ao nosso entendimento. O Consolador prometido de Jesus é aquilo que consola a nossa alma, que fortalece a nossa fé, que aquieta nosso coração, que expande a nossa consciência e que abre novos horizontes. É aquele que abre os nossos olhos para perceber que a vida futura está sendo construída dia a dia, passo a passo, e que essa possibilidade está cada vez mais sobre o meu poder. Para que quando chegarmos diante de Jesus, a gente possa estar habilitado a fazer parte do seu reino. Muito obrigada. Para construir esse trabalho, eu deixo aqui as referências dos livros que nós trabalhamos: Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos comentado, o Evangelho comentado também pelo Espírito Miramês e a Bíblia de Jerusalém. Muito obrigada a todos. Jesus os abençoe. Agradecemos a nossa irmã Iracema pelo trabalho que você entregou aos nossos corações, pelo período que você dedicou ao estudar. Quando você decidiu, disse sim para o convite que nós do NEPOM fizemos a ti. De coração, nós lhe agradecemos. Vamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o momento de agradecermos. Agradecemos a Deus desde o momento em que decidimos colocar ali na nossa agenda de estarmos hoje, sábado, nesta casa que nos abraça, que nos acolhe e que sabemos que ao adentrarmos aqui, nesse espaço físico, iremos sim receber o alimento, a nutrição que irá nos sustentar a caminhada. Agradecemos a nossa irmã Iracema, que conduziu os nossos pensamentos, que trouxe imagens maravilhosas, que tudo isso foi colaborando junto às suas reflexões, para que assim a espiritualidade desta casa atuasse no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, momento em que nos aquietamos e que assim demos assim a oportunidade para sermos trabalhados, porque os nossos amigos espirituais estão a postos, nos envolvendo, nos acolhendo, a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Só temos a agradecer ao Mestre Jesus por mais uma tarde de sábado, sábado doutrinário, que possamos assim levar conosco toda essa energia salutar, o conhecimento que liberta, e assim, Senhor, nos prepararmos para mais uma semana, sempre pautados no caminho do bem e do amor. Que assim seja. Para os irmãos que vão para a segunda e terceira etapa do trabalho, que é o passe, possam momentaneamente permanecer nos lugares que iremos sinalizar no momento para o passe individual.
vai surgir.